Me chamo a professora Bruna e hoje iremos estudar sobre a produção do artigo de opinião. Nas aulas anteriores, vocês observaram que o gênero tem uma função, tem suas características e tem a sua estrutura de escrita. Antes de iniciar a aula, vamos analisar algumas afirmações a seguir. A primeira afirmação: as videoaulas ajudam no aprendizado. As videoaulas não ajudam no aprendizado. A desigualdade social não existe. A legalização do aborto deveria ser aprovada. A legalização do aborto não deveria ser aprovada. Observe que nesse tópico existem várias opiniões sobre diversos assuntos polêmicos. O artigo de opinião, como vocês sabem, é o gênero textual que você vai apresentar a sua opinião. Mas pense bem, será que o meu colega na sala de aula, ele pensa a mesma coisa que eu? Ele tem o mesmo ponto de vista? E se ele não tiver o mesmo ponto de vista, como eu devo respeitar a opinião do próximo? Vamos recapitular agora algumas características do gênero textual. Na aula de hoje, estudaremos o processo de produção do artigo de opinião. Nas aulas anteriores, estudamos sobre suas características e a importância do argumento e opinião para a criação e defesa de uma boa tese. Então, vocês observem que a principal característica do artigo de opinião é a argumentação. A argumentação, ela vai te auxiliar a apresentar a sua opinião e defender essa tua opinião no final do texto. Observe no slide a seguir. O que é o artigo de opinião? O artigo de opinião é um tipo de texto dissertativo argumentativo, onde o autor apresenta seu ponto de vista sobre determinado tema. A argumentação é o principal recurso utilizado nos textos de opinião, que tem como característica informar e persuadir o leitor sobre um assunto. Então, observe, as palavras destacadas são as principais características desse gênero. Então, ele tem a argumentação com a intenção de informar e persuadir. Mas o que seria persuadir? Persuadir significa você querer com que o leitor acredite no que você está falando, na sua opinião. Qual o objetivo? O objetivo do gênero é apresentar opiniões e defender um ponto de vista sobre algum assunto relevante para a sociedade. Então, o objetivo desse gênero textual é apresentar uma opinião. Mas qual é o conteúdo que eu posso abordar nesse gênero? Geralmente, gente, os artigos de opiniões, eles são artigos sobre determinados conteúdos polêmicos da nossa sociedade, como, por exemplo, o aborto, o racismo, a desigualdade, a corrupção. Então, são artigos voltados a esses conteúdos mais polêmicos. E como é a linguagem utilizada nesse gênero textual? Ela respeita a linguagem formal, como vocês já estudaram anteriormente. Ela utiliza a linguagem objetiva na terceira pessoa ou subjetiva na primeira pessoa. O porquê eu vou usar terceira pessoa e primeira pessoa? Porque quando eu vou apresentar o tema do meu conteúdo, que vocês verão a seguir, eu uso a terceira pessoa. Mas lá no final do meu artigo, quando eu vou defender o meu ponto de vista, eu vou ter que usar a primeira pessoa, porque sou eu que estou apresentando o meu ponto de vista. Quais assuntos abordados? Como falado anteriormente, são fatos importantes de relevância coletiva ocorridos nos dias ou semanas anteriores à publicação. Nesse ponto aí, eu estou falando no quesito em relação a revistas e jornais. Mas na sala de aula, quando a gente estuda o artigo de opinião, o professor ele pode escolher um tema e você vai observar e irão debater sobre esse tema. Qual a sua função social? A função do artigo de opinião, gente, ela é promover o debate público sobre problemas e demandas da sociedade. Então, é justamente trazer a pauta da criticidade. Então, você tem que ser crítico no artigo de opinião. E como é a escrita dela? A escrita do artigo de opinião, ela é dissertativo-argumentativo. Então, ela tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Hoje, especificamente, iremos estudar como a gente pode fazer essas etapas da escrita na produção do artigo de opinião. Condições de produção do artigo de opinião. Observamos que o artigo de opinião tem como principal característica apresentar um ponto de vista sobre determinado assunto. Agora, iremos aprender como produzir o texto. Sabemos que toda produção
textual exige uma organização e planejamento. Para isso, é necessário fazer a análise de algumas etapas. Então, sabemos que toda vez que eu vou fazer a produção textual, seja de um jornal, seja de um poema, de um caos ou até mesmo do artigo de opinião, eu tenho que levar em consideração as etapas da escrita. Então, vejamos a seguir. A primeira coisa que eu tenho que fazer é a escolha e definição do tema. Antes de falarmos sobre isso, é importante ressaltar que o tema e o título são coisas diferentes. Olha só, o tema é o assunto que eu vou debater. O título, eu vou nomear o meu texto com a função de chamar a atenção do leitor para o que eu vou escrever. Então, olha só, ele é o assunto sobre o qual o autor dissertará. Para isso, o artigo será feito para o meio de comunicação. Já existe uma pauta definida ou é um tema livre de um trabalho da escola? Primeira coisa, para eu fazer a definição do tema, eu tenho que ver se já tem uma pauta definida ou se é livre, se eu posso escolher o meu tema. Segunda etapa, pesquisa e busca de argumentos. Uma das características do artigo de opinião são os argumentos. Então, para eu embasar bem os meus argumentos, eu tenho que fazer pesquisas. Mas, professora, eu vou fazer a pesquisa na internet? É importante você escolher meios que tenham fatos verídicos, que tenham um embasamento real do que você vai argumentar. Então, busque sites confiáveis, busque livros confiáveis, e aí você vai argumentar, você vai criar argumentos para apresentar ao seu leitor. Terceira etapa, recorte do tema. Então, digamos que o tema é o artigo de opinião, o tema é o racismo. No tema racismo, eu posso abordar várias características sobre essa temática. Então, vamos dizer que a professora escolheu que eu vou abordar sobre o racismo nas escolas públicas e suas consequências. Esse é o tema específico. Quando eu souber o tema específico, eu vou procurar mais profundamente conteúdo sobre esse tema. Que é a próxima etapa, que é a seleção do material. A seleção do material é quando eu tenho um tema selecionado, veja no slide. Em seguida, eu vou pegar os meus conteúdos, o que eu pesquisei, e eu vou usar no meu texto. E por último, eu tenho que escolher um título polêmico e provocador. Ele tem que ser claro, objetivo e impactante. Por quê? Se o artigo de opinião tem a função de chamar a atenção do leitor para que eu vou ler, para o que eu quero apresentar, a minha opinião, eu tenho que ter um tema impactante para que ele fique interessado. Então, vejamos. O artigo de opinião, como eu falei, ele tem várias etapas. A primeira, a introdução, o início do texto. O que é que eu vou falar? Eu vou fazer a exposição do tema. Então, eu vou falar de forma geral o tema. Logo em seguida, eu vou fazer o desenvolvimento, que eu vou fazer a interpretação. Nessa etapa, gente, vocês irão apresentar os argumentos. Então, nessa etapa da escrita, vocês irão escrever quais são os argumentos que você pesquisou sobre esse tema. E por último, eu vou fazer a conclusão, que é a minha opinião. E é nesse momento que eu vou apresentar para o leitor que aqui tem os argumentos sobre esse tema e aqui é a minha opinião sobre o que eu acho disso. E é nessa etapa que você vai escrever na primeira pessoa. Vejamos os exemplos a seguir. Agora, vamos fazer a atividade analisando as características da escrita do artigo de opinião. Esse artigo de opinião é da Gislaine Boose e ela vai falar sobre o racismo e suas consequências. Ela deu o tema de nariz achatado e cetim no berço. Temos que democracia é o regime em que não existe desigualdades e ou privilégios de classe. Temos que racismo é o preconceito através da discriminação. Discriminação é separação. Logo, à luz dessas considerações, a democracia anula o racismo. Lê do engano. No país de raças, credos, costumes e religiões diferentes, é quase impossível não falarmos em racismo. Aqui, a bandeira da democracia, sobretudo a da democracia racial, não se confirma. Veja nessa primeira parte. Quando ela vai iniciar o conteúdo sobre o racismo, ela faz a exposição do conteúdo. O que é a exposição do conteúdo? Ela vai fazer uma abordagem de maneira geral do que é o preconceito e como ele funciona. Olha só, nessa parte aí, ela usou a democracia
como um argumento. Então, ela já começou o texto dela apresentando de forma geral o que que ela pensa sobre isso, sobre o preconceito. O arremesso de uma banana ao jogador Daniel Alves foi o reinício da polêmica que nunca deixou de existir. Enrustida nos corredores subterrâneos da sociedade, orgulhar-se do oásis instalados na floresta amazônica, exaltar a mulata que rebola os quadris nas avenidas do Rio, provar dos parques gastronômicos da Bahia, comercializar em São Paulo, tudo isso compõe um belo cartão postal no Brasil. Porém, falta cor nesse cartão, o preto. Exatamente o preto que como mercadoria foi vendido, traficado, como também foram a madeira, as especiarias, o minério. Essas coisas, enfim. Olha só, nessa parte ela vai começar o desenvolvimento dela e ela vai começar a apresentação de argumentações. Então, qual foi a primeira argumentação dela? Em que o nosso país, ele é vendido de uma maneira, mas que se esquece que no nosso país também tem a questão do preto, também tem a questão do preconceito e que essa imagem também é vendida. Então, é o primeiro argumento dela. E ela continua o argumento. Todavia, falarmos do racismo do africano, elevando o negro ao patamar máximo da discriminação, é ingenuidade. Há uma porque o negro foi escravizado por conta da ausência de cor, um indivíduo sem alma, nas palavras fiéis da igreja. Mas porque, como coisa insistimos, era a moeda da época. As duas porque racismo tornou-se sinônimo de intolerância e assim há uma lista volumosa de itens repudiados por grande parte da sociedade. Quem gosta de velho é reumatismo. Quem não é nada é professor. O aluno da escola pública só passa se tiver cota. Preto, pobre e prostituta devem morfar na cadeia. E os apontamentos grosseiros multiplicam ao sabor da ignorância. E aí, nessa parte, gente, ela vai continuar os argumentos dela sobre esse conteúdo. Então, observem, ela usa várias perspectivas e várias temáticas sobre o tema. Então, ela vai falar da cota, ela vai falar do preconceito, ela vai falar sobre a questão da meritocracia. Então, ela aborda vários argumentos para lá no final ela apontar a sua opinião, que é em seguida. É verdade que até hoje poucas intervenções afirmativas foram destinadas à inclusão daqueles que vivem às margens do chantilly social. As cotas raciais e as fins devem ser implementadas, mas não é só. Ao embalar políticas desse naipe, é preciso afixarmos ao rótulo um prazo de validade, 20 anos. 40 anos, até que a educação, sem falsas máscaras, seja de fato garantida a todos os brasileiros, independentemente do nariz achatado ou do cetim no beiço. Enquanto isso, comamos juntos a banana. Então aqui, gente, ela faz a conclusão da opinião dela. E qual é a opinião dela? Que apesar da cor, da classe social, todos os brasileiros deveriam ter as mesmas oportunidades e que realmente pudesse existir a igualdade a todos nós. Então, observem, um artigo de opinião são conteúdos como esse que você vai argumentar, apresentar o conteúdo e concluir com a sua opinião. Não é difícil, basta você ter domínio do que você está falando. E para finalizar, vamos ver a ficha de avaliação de produção. Então, veja. Eu tenho que fazer a adequação à proposta. O texto atende às condições do gênero? O que eu estou escrevendo é de acordo com o gênero textual? Segundo, adequação às características. O texto apresentou argumentos e defesas de um ponto de vista? Analise se o seu texto tem argumentos. Terceiro, coerência e coesão. O texto está bem construído, com parágrafos organizados, facilitando a compreensão? O meu texto tem introdução, desenvolvimento e conclusão? Ou eu baguncei tudo e eu não estou entendendo nada? Então, eu tenho que fazer a revisão desse texto. Ortografia e pontuação. As palavras estão respeitando a ortografia? Repeti muitas vezes as mesmas palavras? Usei a pontuação de maneira correta? Então, pegue essa ficha e você vai analisar a sua produção textual. Agora é sua vez. Para mais atividades complementares,
acesse o portal Eduque Acre e lá você pode ver tanto essa aula quanto as atividades complementares e a proposta de produção do artigo de opinião. Até a próxima!